e divide a Zâmbia do Zimbábue. John. É aqui, em um dos trechos mais isolados do rio, que dois amigos planejaram uma viagem de pesca de um fim de semana. Arthur Taylor e Alistair Gallatley se conhecem há mais de 25 anos. Os nossos filhos cresceram juntos com o Alistair. Basicamente, o Alistair é parte da família. Ele é um cara muito bom em uma crise e um amigo ótimo. Nos conhecemos há muito tempo. Passamos muito tempo juntos. Íamos bastante pescar. Onde põe a rede de pesca? No lugar de sempre. Como experientes guias de safari, eles viveram e trabalharam ao longo do Zambésia por grande parte de suas vidas. E o mais importante, não é? Então, bora pra água? Juntam-se a eles a esposa de Arthur, Faye, e os pais dela, Clive e Brenda. São professores aposentados e vieram da Inglaterra. Mudou de ideia? Não, vou ficar por aqui relaxando e lendo meu livro. Ambos viveram entre idas e vindas à África ao longo dos anos. Esta é a última chance para todos eles saírem juntos no rio. Amanhã, Faye e Arthur precisam buscar seus dois filhos no internato. Mesmo tendo passado muito tempo na natureza, Brenda não está muito interessada na ideia de ir pescar. Acho que minha mãe estava ansiosa porque ela realmente não gosta de andar de barco e ela preferia passar o dia no acampamento. Eu não vou, se você não for. Se ela não vier, os crocodilos ficarão seguros. Minha mãe tem uma personalidade bem forte. Ninguém mexe com ela. Me ajude aqui. Como é o último dia de férias, ela finalmente concordou em vir conosco. Todos a bordo? Esta é uma das partes mais isoladas do rio. O rio Zambésia é fantástico. É incrível e tão diverso. As aves são de outro mundo. Você vê animais como búfalos e elefantes passando. Na água, há hipopótamos por toda parte. E também crocodilos enormes. É mesmo um rio incrível. Realmente é. Era um ambiente muito tranquilo e relaxante. Ninguém estava preocupado com nada. Quer tentar pescar um pouco, Brenda? Não, não sou boa nisso. Vamos lá. Tenta, é fácil. Passamos por vários tipos de hipopótamos. E todos estavam por aí apenas relaxando. Eles pareciam tão pacíficos e tranquilos. A maioria estava em rebanhos, por isso se via poucos machos solitários. Contanto que você mantenha a distância deles, você não terá nenhum problema. Consegui algo aqui. E tá pesado. A pescaria tinha sido bem fraca naquela manhã. E quando minha mãe pegou um peixe, ela ficou muito feliz mesmo. Muito bem, mãe. Acho que isso merece um almoço de celebração. Que tal ali? Parece uma boa sombra naquelas árvores. Parece bom mesmo. Que horas são? Não houve aviso. Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado.
Foi um tremendo estrondo. Eu estava na água. Acho que meu subconsciente estava dizendo: é isso, é o fim. Foi só quando eu fui puxada de volta à superfície que me dei conta do que realmente havia acontecido e o que tinha me atingido. Eles sobreviveram ao ataque dos hipopótamos, mas agora estão em um perigo ainda maior. Eles viraram em um dos rios mais infestados de crocodilos do mundo. Eu pensava nas minhas pernas e pés debaixo da água. Isso me dava um arrepio, pensando que a qualquer momento nós seríamos atacados por um crocodilo. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Brenda! Brenda, onde você está? Embora Clive não consiga ouvi-los, sua esposa, junto com sua filha Faye, o marido dela e o melhor amigo deles, emergiram todos debaixo do barco. Brenda! Mas o perigo imediato para o grupo não são os crocodilos. A corrente era tão forte naquela parte do rio que nos arrastou para debaixo do barco. O Zambezi é famoso por suas correntes imprevisíveis e incrivelmente fortes. Todo ano, muitas pessoas se afogam em seus redemoinhos e turbilhões. A única coisa em que pensei foi no fato de que meus filhos poderiam estar comigo e que eu os teria perdido, porque eles teriam simplesmente sido jogados para fora do barco. Sabe, eles teriam apenas desaparecido. A Brenda precisava de ajuda. Ela estava gritando e se debatendo. Mãe, aguenta firme! Ela obviamente precisava de algo para se segurar. Ela tinha engolido muita água e estava ofegando por ar, meio que se apoiando em mim, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Eu pensei: mãe, você está me afogando. Tô me afogando! Vem, eu ajudo! A correnteza era tão forte que estávamos sendo levados. Foi incrível que Arthur estivesse lá no momento certo. De alguma forma, ele conseguiu segurar nós duas. Estávamos sendo levados todos juntos. Nós basicamente nos seguramos uns aos outros. Foi muito difícil nadar contra uma correnteza tão forte. Faye, O barco ficou preso no meio do rio. tenta ficar calma. Clive e Alistair conseguem se agarrar a ele enquanto a corrente leva os outros rio abaixo. Não podíamos fazer nada. Nós sentamos na frente do barco e só assistimos. Não sabia para onde estávamos indo, apenas que nós estávamos sendo levados. A corrente estava realmente forte e nos arrastava com facilidade. Estávamos tentando chegar no raso. Sabíamos que era a nossa única chance de sobrevivência. Felizmente, a corrente nos levou para o meio do rio, que era um pouco mais raso. É um banco de areia? Havia uma ilha submersa. A primeira coisa que fiz foi vomitar porque engoli metade do Zambezi. Você tá bem? Alistair viu seus amigos lutarem contra a correnteza. Ele sabe que Clive acharia praticamente impossível chegar ao banco de areia.
Clive mal consegue nadar, então foi difícil porque não podíamos dizer, ei, nade até o banco de areia. Só podíamos sentar e nos acomodar no barco. Arthur, Faye e Brenda não estão em uma situação muito melhor. Quando finalmente chegamos a um lugar onde ficávamos de pé, foi um alívio, de certo modo. Mas sabíamos que era apenas um alívio temporário. O rio estava cheio de crocodilos e dos grandes. Dos que não temem o homem. E acredito que a maioria dos crocodilos dessa área simplesmente te veem como alimento. Então havia uma grande chance de você ser devorado. De sua posição no barco, Alistair avalia a situação. As chances do grupo ser resgatado neste trecho remoto do rio são mínimas. Ele sabe que todos os anos centenas de pessoas morrem devido a ataques de crocodilos no Zambeze. Como o único homem solteiro do grupo, Arthur! ele toma um risco calculado. Vou nadar até aquela margem e buscar ajuda. Não se arrisque. Ele é maluco. A água estava agitada. Eu comecei a nadar e estava um pouco assustado de que as ondulações ao redor pudessem atrair os crocodilos. Fui arrastado por uns 300 ou 400 metros rio abaixo. Eu estava bastante cansado a essa altura. Vi uma pequena enseada adiante, então nadei até lá. Fora da vista dos outros, Alistair finalmente alcança a margem do rio em segurança. Quando meus pés tocaram o chão, olhei para cima. A cerca de 10 metros havia um crocodilo na água apenas me olhando. Foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que entrei em pânico. Decidi que o melhor a fazer era tentar ir atrás do crocodilo e talvez afugentá-lo. Então, eu mergulhei na água para tentar ver onde ele estava. Quando comecei a ir na direção do crocodilo, ele passou por mim. Ele estava indo para minhas pernas e eu empurrei com a mão esquerda. Os dentes dele cortaram um pouco a minha mão esquerda. E então sumiu. E aí ele foi direto no meu braço. Estava tentando arrancar meu braço fora. Alistair está preso em um giro mortal, uma manobra giratória usada pelos crocodilos para afogar e desmembrar suas presas. Eu estava ficando bem fraco. Achei que era o fim. Não conseguia ver nenhuma maneira de sair disso. Seu braço direito está preso nas mandíbulas do crocodilo. Alistair pensa em uma última coisa que pode salvá-lo.
Peguei meu braço esquerdo e tentei colocá-lo dentro da mandíbula do crocodilo. Eles têm uma aba na parte de trás da garganta que impede a entrada de água quando estão submersos. Tentei alcançar isso. Assim que enfiei os outros dedos dentro da boca do crocodilo, ele soltou. O ataque brutal quebrou o braço de Alistair em 3 lugares. A articulação do ombro dele foi tirada de encaixe. Eu estava bastante assustado, achando que estava entrando em choque. Eu estava muito fraco, perdi muito sangue. Tudo o que ele pode fazer para tentar conter a perda de sangue é improvisar um torniquete. Arthur, Faye e Brenda perderam Alistair de vista logo depois que ele foi levado rio abaixo. Eles não fazem ideia de que ele foi atacado por um crocodilo. Meu Deus! Eu ouvi distintamente ele gritar. Meu Deus, meu Deus. E então, nós achamos que ele estava exausto. E fiquei aliviada que ele conseguiu chegar do outro lado. Meu Deus! Fui pego por um crocodilo! Dia 1. 8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminamos desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weinegar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu vi falar. Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mark. Quer que eu leve para você? Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos 3, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Errol! Ele também trouxe seu irmão, Errol. Eles estão se divertindo. Sim, por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu? O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoweap.
É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. A trilha terminou e então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria. Era realmente íngreme. Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando. Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar vivo. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente. Não tinha onde se esconder. O sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando. Nos desidratando.
Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Naquela tarde, a temperatura atinge 42 graus. Às 7 da noite, eles já estão esgotados. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Estávamos realmente exaustos. Estávamos simplesmente gratos por não estarmos em pé. Estávamos agradecidos pelo sol ter saído de cima de nós. David faz o possível para manter o ânimo de seus amigos. Ei, pessoal. Venham aqui. Dá pra ver o rio. Está a quilômetros. Quando vi o rio, só consegui pensar que ainda estava muito longe. Era muito preocupante para mim que estivesse tão quente e que eu estivesse ficando sem água. Pensa só. Correr para aquele rio e beber litros de água gelada. Em algumas horas pela manhã a gente chega lá. Na verdade, ainda estão a um dia difícil de caminhada do rio, e a água deles está quase acabando. Começamos a nos perguntar, será que vamos conseguir chegar ao rio amanhã? Será que temos água suficiente? A obsessão por cada gota de água está se tornando esmagadora. Ei, Jordan. Não deixe ferver. Vai desperdiçar. Só vou esquentar um pouco. Ah, Jordan, fica bem melhor cru. É nutritivo, uma delícia. É como ter um monte de vermezinhos dançando na sua boca. Não tô com fome. Vamos, Mark, você tem que comer alguma coisa. Achei estranho não estar com fome depois de todo aquele esforço durante o dia. Não sei se era algum tipo de efeito colateral da desidratação. Naquela noite senti um pouco do choque e fiquei surpreso por algo que eu achava que devia ser muito legal, estar virando algo que não era. Foi tão assustador e preocupante para mim. Senti que estava começando a perder o controle da situação em que eu estava. Dave. Fala. Vai dar tudo certo, né? Cara, vamos acordar cedo antes do sol nos pegar e até de tarde estaremos no rio. Vou ficar lá a tarde toda. Antes do amanhecer, é quando temos que ir. Assim como David, Jordan está convencido de que a única maneira de evitar ser cozido pelo sol novamente é partir cedo. Sabíamos que precisávamos levantar cedo. Sabíamos que tínhamos que conseguir. O sol, sabe,
Se nós não conseguíssemos, sabíamos que estaríamos em apuros. Dia 2. 8 da manhã. Mas quando o grupo exausto está pronto para partir, o dia já está escaldante. Eu sei que, quando começamos a caminhar, não me lembro que horas eram, mas o sol já estava na nossa cabeça. Estava quente. Dava para sentir nosso corpo desidratando. Podíamos sentir o calor. Eles estão suando até 4 litros de água por hora e desidratando rapidamente. Eles enfrentam exaustão, alucinações. E à medida que a pressão sanguínea cai, eles desmaiam. Pouco antes do meio-dia, eles enfrentam mais uma provação. Uma descida cansativa por um canal íngreme e rochoso. As poucas horas que os rapazes esperavam levar para chegar ao rio já passaram há muito tempo, e eles ainda estão longe. E agora a situação da água é crítica. Acabou? E a sua? Nenhuma gota. O David dividiu muita água dele. Vocês querem? Ele nos deu a maior parte da água dele. Querem? Valeu. É isso aí. A água que poderia salvar a vida deles acabou, e ainda estão a meio-dia de distância do rio. Eu sabia que estávamos sem água. Eu sabia. Sabe, se ficássemos brincando ou desperdiçando nosso tempo, eu sabia que nos meteríamos em problemas. Vamos. Vamos chegar no rio. Guy está lutando muito no calor implacável. Ele ficou para trás do resto do grupo. Era como estar dentro de um forno. Eu estava fisicamente exausto. A desidratação severa está colocando o corpo de Guy sob uma pressão intolerável. Por fim, ele desiste. Precisei respirar fundo naquela hora. Aquela sensação de quando conseguimos sentir o oxigênio percorrendo pelo corpo, eu não conseguia fazer isso. O melhor que eu conseguia era uma respiração superficial. Ei, cadê o Guy? Quando o grupo se dá conta de que Guy não está com eles, já desceram centenas de metros pelo desfiladeiro. Guy! Preciso de ajuda aqui! Por que você não desce? Não consigo! Preciso de uma pausa! Nesse momento, comecei a duvidar seriamente se algum dia conseguiria chegar até o rio. Temos que continuar. Olha, não podemos simplesmente deixá-lo. Tem um pouco de sombra aqui. Vamos nos sentar e esperar. Não podemos deixá-lo. Mas Jordan acha que esperar por Guy pode ser um erro fatal. Se não formos agora, vamos todos morrer. Eu não vou ficar aqui sentado esperando a morte. Quando Lauren disse que precisávamos esperar por Guy, fiquei furioso. Sabia que se não fôssemos embora, morreríamos. O que ele precisa é de água. Vamos descer até o rio e trazer para ele. Vamos. É uma decisão difícil. Se deixarem Guy para trás, ele pode morrer. Mas esperar que ele alcance pode matar todos.